Olá pessoal, salve, paz de Cristo. Reinaldo aqui, né? Deixa eu fazer assim, quem sabe ajuda vocês a se lembrarem de mim. É muito bom estar aqui, conversando um pouquinho com vocês através desse vídeo. Eu cheguei em Viçosa em 1990, e vocês se lembram, né? A maioria deve se lembrar que a minha outra encadernação foi engenheiro de alimentos, e... mas eu cheguei em 90 aqui para fazer engenharia de alimentos. Então já fazem 30 anos de Viçosa. Sou casado com a Mayra chegou um pouquinho depois em Viçosa, em 93. Temos 2 filhos, João Marcos com 16 anos e o Daniel com 12. Então estamos naquela fase boa, tranquila, né? Da adolescência e pré-adolescência. Mas tem sido muito bom essa caminhada e Deus tem sido gracioso com a gente, né? E a gente aprende muito nessa experiência, aprende muito mutuamente, aprende muito sobre nós mesmos, né? Na criação dos nossos filhos. E então aquele tempo, né, nosso em Viçosa, iniciozinho da década de 90, meados da década, alguns já no final da década de 90, a gente compartilhou muitas experiências, né, e teve um momento muito intenso, muito profundo de amizade. E eu acho que uma amizade que apontava, né, para uma outra amizade com A maiúsculo, que era a amizade com o próprio Deus. E a meditação que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com isso, né? Tem a ver com a amizade que nós devemos ter com Deus. Eu escolhi um texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. É um texto que talvez vocês vão se lembrar facilmente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os primeiros versos que eu leio aqui. Fica sabendo, né, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Que lista, hein? Que Paulo fornece aqui, escrevendo primeiramente para Timóteo e depois, né, claro, para nós também. Vocês devem se lembrar que essa expressão que Paulo usa aqui, nos últimos dias, no Novo Testamento essa expressão significa os dias após a vinda de Cristo, né? Quer dizer, a primeira vinda de Cristo, com a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esses eventos inauguraram, então, os últimos dias, né? Então, os últimos dias, de fato, são os dias que se vive desde aquele período até hoje. Nós vivemos os últimos dias, né? Os últimos dias não se referem apenas àqueles últimos dias eminentemente antes da segunda vinda de Cristo, mas nós já estamos vivenciando os últimos dias desde a primeira vinda de Cristo, desde quando ele foi assunto aos céus e enviou o seu Espírito Santo. Agora, essa lista que Paulo dá, né, uma lista de características que acompanham a nossa natureza humana, é bem interessante que ele começa com uma expressão, a sua lista. Ele começa com egoístas, as pessoas serão egoístas, e termina com a expressão serão mais amigas dos prazeres do que de Deus, ou seja, não serão amigas de Deus. Começa com serão egoístas e termina com serão não amigas de Deus. Essa palavra egoístas, uma tradução melhor para ela é amigas de si mesmas. Filoautoi, amigas de si mesmas. E a última expressão, elas não serão filoteoi, ou seja, não serão amigas de Deus. Serão filoautoi, amigas de si mesmas, e não serão filoteoi, amigas de Deus.
Então, entre essas duas expressões que Paulo inicia e termina a sua lista, tem toda essa descrição, todas essas características que, como eu falei, compõem a nossa natureza humana. E elas se apresentam ou elas começam a fazer parte da nossa existência, dos nossos relacionamentos em casa, né, na família, na sociedade em geral, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convívio, na igreja. Elas começam a dar as caras quando a gente opta por sermos amigos de nós mesmos, egoístas, filoteoi, e não a sermos amigas de Deus, filoteoi, amigas de Deus. E quando nós optamos por ser filoautoi, amigas de nós mesmos, e não filoteoi, amigas de Deus. Espero que tenha dado para entender, não ficar tão confuso, tá bom? Deixo essa palavrinha com vocês, esse desafio, né, para buscarmos ser amigos de Deus, filoteoi, e não amigos de nós mesmos, filoautoi, para que a nossa vida não seja marcada por todas essas características que Paulo relaciona aqui na sua segunda carta para Timóteo. Fiquem com Deus, um grande abraço, bom final de semana e a gente se encontra, tá bom? Valeu!